Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, e eu vou ler do verso 18 até o verso 27, e também o capítulo 16, do verso 1 até o verso 15. Então, João 15, de 18 a 27 e 16, de 1 a 15. Diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiam a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como o meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Oremos. Pai, eu te peço que o Senhor fale com cada um daqueles que estiverem me ouvindo agora, Senhor. Que o Senhor me use, Senhor Deus, apesar de mim, para a tua glória. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e amigos, no nosso último sermão dominical, eu falei sobre o amor que os discípulos de Cristo devem ter uns pelos outros. Uma das marcas da igreja é o amor. É quando a família da fé ama uns aos outros, né? E Jesus havia exatamente dado esta ordem no último versículo que nós vimos no domingo passado. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E nós aprendemos naquela ocasião que o amor é uma entrega, o amor é um sacrifício,
O amor é dedicar a sua vida para o outro. E a igreja ela é diferente do mundo justamente por isso. O mundo vai pensar apenas em si mesmo. O mundo é egoísta. As pessoas do mundo, elas apenas pensam no seu próprio conforto, em satisfazer as suas próprias vontades. As pessoas do mundo, elas nunca vão pensar no outro. E quando o fazem, não fazem para glorificar a Deus, mas fazem com intenções humanas apenas. Porém, a igreja é diferente. Na igreja nós vemos o verdadeiro amor, porque a igreja, o amor existe entre os seus membros, entre os filhos de Deus, porque Deus amou-os primeiro. Nós fomos amados primeiro por Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo. E agora nós respondemos a este amor, amando a Ele sobre todas as coisas e amando uns aos outros e também o nosso próximo como a nós mesmos. Mas isso não é verdadeiro fora da igreja. Isso não é verdadeiro fora daqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma denominação ou não estou falando de um local, um templo. Mas quando eu falo igreja, eu estou falando daqueles que de fato creem, amam e obedecem o Senhor Jesus Cristo. E acontece que aqueles que não estão dentro da igreja, ou seja, que não creem, não amam nem obedecem a Cristo, isso vai gerar um grande ódio no coração dessas pessoas, daqueles que não estão na igreja. É interessante que, como eu disse, a igreja ela é marcada pelo amor, já o mundo é marcado pelo ódio. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, nessa nossa exposição bíblica. O ódio do mundo aos discípulos de Cristo. E aí nós vamos ver duas verdades nessa nossa exposição bíblica. A primeira delas é a razão por que o mundo odeia os discípulos de Cristo. Jesus ele diz no versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Por que o mundo odeia a igreja? Por que o mundo odeia os cristãos? Porque odiou a Cristo. Os cristãos eles espelham a Cristo Jesus. Os cristãos demonstram através de suas vidas que eles pertencem a Cristo. E por causa disso, eles vivem como Cristo, eles falam como Cristo, eles seguem os passos de Cristo. E Cristo incomoda. Jesus Cristo incomoda porque a sua palavra é a verdade e as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que haveria um tempo em que as pessoas sentiriam coceiras nos ouvidos. E Jesus Cristo foi morto porque Jesus Cristo confrontou o pecado do povo judeu, especialmente o pecado dos religiosos judeus. E, sendo seguidores de Jesus, os discípulos também seriam perseguidos como ele, Jesus, foi perseguido, porque eles também fariam a mesma coisa. Eles seguiriam os passos de Jesus e confrontariam o pecado humano. No versículo 19 ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós vimos na semana passada, no versículo 16, que Jesus disse que não foram os discípulos que escolheram a Jesus, mas foi Jesus quem os escolheu e os enviou para darem muito fruto. Jesus escolheu cada um daqueles discípulos, cada um daqueles apóstolos, para que deixassem as suas profissões, deixassem o tipo de vida que eles levavam, para que eles frutificassem através da pregação do Evangelho. E aqui nós vemos que eles foram tirados de onde eles estavam. Eles eram do mundo. Eles não eram melhores
do que as outras pessoas. Os apóstolos eram pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, militantes políticos. Nós vimos que foi o caso de Simão Zelote, né? Então eram pessoas como eu e você, nada de especial, né? Mas Jesus, ele toma estes homens, tirando-os de onde eles estavam e principalmente tirando desse sistema do mundo, esse sistema pecaminoso, tirando-os do pecado, dando-lhes a salvação. Por isso que Jesus, ele fala que o mundo odiava os discípulos, aqui no versículo 19, porque eles foram tirados do mundo, né? Eles não eram mais do mundo, mas foram tirados do mundo. Vejam, meus irmãos, Jesus no capítulo 17, ele na sua oração sacerdotal, vai pedir o seguinte ao Pai: não os peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Parece que existe uma contradição aqui, mas não. O que significa aqui é o seguinte, que os discípulos, eles continuavam morando nesse planeta, eles continuavam vivendo nesse planeta, eles continuavam tendo os seus relacionamentos neste mundo, neste planeta, mas eles eram diferentes. Eles não pertenciam ao sistema pecaminoso desse mundo, ao sistema humano, ao sistema satânico desse mundo. Por isso que eu já falei em outras ocasiões e repito aqui: para o cristão, esse mundo não é a sua casa, não é o seu lar. Para o cristão, esse mundo é um lugar estranho. Nós somos peregrinos, forasteiros, estrangeiros nesse mundo. É interessante que quando a gente chega num lugar diferente, né, num lugar de onde nós não somos, e principalmente se é um lugar pequeno, né, se é um bairro pequeno, uma cidade pequena, quando você chega pela primeira vez, as pessoas daquele lugar ficam te olhando, ficam te encarando, ficam se perguntando quem é aquele novato, quem é aquele forasteiro, né? E em alguns casos, algumas das pessoas daquele lugar serão hostis ao forasteiro. É isso que acontece com os cristãos no mundo. Eles não pertencem a esse mundo. Eles não pertencem a esse sistema. Eles não têm um vocabulário, um comportamento, uma linha de pensamento conforme a do mundo, mas são de acordo com a vontade de Cristo. Por isso o mundo odeia. No versículo 20 ele disse: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus, ele vai dizer que os discípulos não eram melhores do que o mestre. Ele já havia ensinado isso quando ele havia lavado os pés dos discípulos naquela noite mesmo. Então Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Jesus, ele veio para se humilhar e não para ser exaltado. Nesta terra, meus queridos irmãos, os cristãos não serão exaltados, os cristãos não serão servidos, mas eles servirão. E o serviço do cristão é anunciar a palavra de Deus. O serviço do cristão é ser embaixador, representante de Cristo nessa terra. O serviço do cristão é testemunhar a lei do Senhor, testemunhar o próprio Cristo, que é a palavra de Deus. E aqueles que foram destinados à condenação, eles vão perseguir, eles vão negar, eles vão rejeitar a palavra e a nós, aqueles que anunciarem a palavra. Mas aqueles que foram eleitos para a salvação, diz aqui Jesus que se guardaram a sua palavra, vão guardar a palavra que os discípulos pregariam, que nós também pregamos, né? Versículo 21, nós lemos o seguinte: tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. É interessante que lá em Atos capítulo 4, nós vemos justamente o nome de Cristo
sendo aquele que capacitava aos apóstolos a pregarem, e eles foi dito a eles que eles não pregassem o nome de Cristo. Então, em Atos 4, versículo 10 ao versículo 12, nós lemos assim, quando Pedro ele diz: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado, perante vós, aquele paralítico que eles tinham curado. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os apóstolos pregavam o nome de Cristo. E por causa do nome de Cristo, eles eram perseguidos, presos, maltratados. Mas o que aconteceu? O que o Sinédrio, as autoridades judaicas, disseram para Pedro e João depois da declaração de Pedro? Versículo 21 aqui de Atos 4. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecia. Por quê? Olha o versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Então vejam, os discípulos eles carregavam o nome de Jesus. Eles não iam por si só. Eles iam representando a Cristo, em nome de Cristo. E por causa disso, por causa dessa ligação deles terem com Cristo Jesus, eles eram então perseguidos. Da mesma forma, meus irmãos, nós nada somos. Nós somos apenas homens e mulheres simples, feitos do pó, e para o pó nós retornaremos. Pecadores, mas o Senhor Jesus Cristo nos escolheu para sermos salvos, para sermos filhos de Deus, e nos deu uma incumbência, em nome dele, anunciarmos a sua palavra. Mas saiba o seguinte, que essa nossa missão, esse nosso dever, esse nosso chamado, ele tem um preço. O preço é a perseguição. Muitos não vão receber a pregação da palavra de Deus feita por nós com alegria. Alguns sim, mas muitos não. Muitos vão virar a cara, outros vão dar risada e outros podem até mesmo nos perseguir, como aconteceu com os apóstolos. E quando nós chegamos no versículo 24, nós lemos que Jesus dizendo o seguinte: se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiar-me sem motivo. Jesus fez diversos milagres. E as autoridades judaicas, o povo judeu, o povo viu aquilo com seus próprios olhos. E apesar de tantos milagres, eles não creram em Jesus Cristo. O apóstolo João, aqui no seu evangelho, chama esses milagres de sinais. Por quê? Porque os milagres de Jesus não foram feitos apenas à toa ou apenas para beneficiar aquelas pessoas que receberam os milagres, mas foram feitos como sinais que apontavam que Jesus era o Messias, era o Cristo. Então vejam, meus irmãos, Jesus Cristo ele veio a esse mundo para salvar, em amor ao mundo, mas o mundo o rejeitou. Por isso que Jesus fala que estava se cumprindo aquilo que era dito na própria Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, lá no livro dos Salmos: odiaram-me sem motivo. Salmo 35, 19, Salmo 69, 4 e Salmo 109, 3 a 5. Esses três salmos
eles vão falar são salmos messiânicos que vão falar exatamente isso. Não havia motivo algum para a condenação de Jesus. A condenação de Jesus foi a condenação mais injusta da história. Não havia motivos para que os homens odiassem Jesus, como até hoje não existem motivos. Se você observar bem, a igreja é a única instituição que deseja o bem da humanidade. E que bem é esse? A sua salvação. Porque mesmo que outras instituições possam desejar e fazer o bem para os homens, esse é um bem temporário. Você fazer o bem temporário aqui na Terra é algo bonito, é algo bom. Mas muito superior, muito melhor é fazer o bem pela eternidade do ser humano. E a única instituição que faz isso é a igreja. Os únicos que fazem isso são os cristãos. Por quê? Porque os cristãos apontam o caminho de salvação eterna aos homens, que é Cristo Jesus. Então não há motivo para que o mundo odeie a igreja. Mas da mesma forma como não houve motivo para que o mundo odiasse a Jesus e o odiou, eles também odiarão a nós. Saiba que se você se identificar como discípulo de Jesus Cristo, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua universidade, na sua escola, no ambiente em que você convive, saiba que muitas pessoas ficarão incomodadas. Quando um cristão decide viver piedosamente, ele é perseguido. Quando um cristão decide andar nos passos de Cristo, ele é perseguido. Quando um cristão decide falar a palavra de Cristo, ele é perseguido. Quando um cristão ele fala e defende a verdade, ele é perseguido. Então, se você não fez isso ainda, experimente. Talvez você fale, eu não quero isso para mim. Então, temo pela sua salvação. Porque um cristão verdadeiro, ele ama sofrer por Cristo. Paulo disse isso, aos filipenses, que nós temos a graça não somente de sermos salvos por Cristo, mas também de padecermos por Ele. Então, sofrer por Cristo é graça. Ser perseguido por Cristo é graça, é bênção. E isso nos leva, então, à segunda verdade que esse texto nos ensina, que é a nossa reação à perseguição, ao ódio, que o mundo tem pela igreja. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O que acontece? Jesus aqui está prometendo que viria o Consolador, o Espírito Santo. E ele dá dois nomes ao Espírito Santo. Primeiro ele chama de Consolador. Por que ele usa esse nome? Nós falamos algumas semanas atrás, quando estávamos estudando o capítulo 14 de João, no versículo 16, ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E Consolador, naquela ocasião, eu disse que a palavra paráclitos no grego, significa um advogado de defesa, alguém chamado para prestar socorro. É aquele que está presente nos socorrendo, nos animando, nos consolando. Então, diante das tribulações, o Espírito Santo é aquele que nos anima. É aquele que não nos deixa esmorecer, é aquele que não nos deixa desanimar, é aquele que quando nós pensamos que nós estamos talvez fazendo alguma coisa errada ou talvez fomos abandonados por Deus, é Ele que vem ao nosso socorro e nos consola e nos conforta. Esse é o papel do Espírito Santo, ou melhor, um dos papéis. O outro, diz aqui Jesus, que ele é o Espírito da verdade. Por que ele é o Espírito da verdade? Porque é o Espírito Santo quem capacita o cristão a pregar a verdade. Por isso que aqui no versículo 20, final do 26, diz que
que o Espírito Santo, né, o Espírito da verdade, dará testemunho de mim. E no 27, vós também testemunhareis. Então, nós vemos que esses discípulos, medrosos discípulos, que naquela mesma noite fugiriam com medo, à exceção de João, né? O mesmo Pedro, que naquela mesma noite negou Jesus 3 vezes, você vê ele lá em Atos 2, em Atos 3, em Atos 4, em outros capítulos também, cheio do Espírito Santo. Se você for, por exemplo, em Atos 4, né, versículo 8, nós lemos: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Que diferença, né? Era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. Só que antes do Espírito Santo, ele era um medroso. Com o Espírito Santo, ele era corajoso, um corajoso pregador da palavra, uma corajosa testemunha, né, da palavra de Cristo. Essa deve ser a reação. A reação nossa é que, diante das perseguições, nós não devemos nos calar. Nós não devemos fechar nossas bocas, nós não devemos ficar com medo e nós não devemos desistir, apostatar. Por isso que ele começa o capítulo 16 aqui de João dizendo: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Essa palavra escandalizar significa apostatar, né? Abandonar a fé. Né? É a mesma palavra que foi usada lá no capítulo 6, quando Jesus, depois de pregar um sermão, Jesus pergunta a alguns dos seus seguidores, ou aos seus seguidores: isto vos escandaliza? Em João 6, versículo 61, Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Por quê? Porque Jesus havia dito a eles que eles deveriam trabalhar não pela comida que perece, né? Eles estavam mais interessados nos pães e nos peixes do que no próprio Cristo. Então veja, a palavra de Deus, ela causa escândalo em muitas pessoas, né? Por quê? Porque ela fala a verdade. E a verdade dói, diz o ditado, né? E por causa da verdade, os cristãos, os que pregam a verdade, serão perseguidos. Mas isso não deve ser algo que cause espanto e muito menos apostasia, abandono na fé por parte dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles não podem ser como aquelas pessoas que fazem profissão de fé alegremente e na hora da provação abandonam Cristo. Aliás, Jesus tinha falado isso na parábola do semeador, né? Aquela semente que caiu sobre as pedras, aquela semente brota, nasce, mas porque ela não tem raiz, ela morre. A mesma coisa, aquela pessoa que animada faz a profissão de fé, começa a frequentar a igreja, se torna membro da igreja, é batizado, mas quando vem as provações pelo fato dela ser um cristão, essa pessoa abandona a fé. Essa pessoa não aguenta, como dizem, né? Não aguenta a pressão. O cristão é alguém que vive sob pressão por causa da sua fé, porque ele não se amolda, ele não se adapta a este mundo. Esse mundo é um local em que ele está para servir ao Senhor, mas não para aproveitar a vida. Por isso Jesus fala: eu estou dizendo essas coisas para vocês. Eu estou alertando vocês para que vocês não se escandalizem, não apostatem da fé. Meus irmãos, a vida cristã não é um hotel de luxo, não é um local, não é um ambiente, não é um tempo para curtição, para diversão. A vida cristã, meus irmãos, é uma batalha, é uma guerra, é uma trincheira. Somos chamados de soldados. Desde a infância, né? As nossas crianças aprendem aquela música, né? Aquele corinho, os mais antigos, né? Somos soldadinhos de Jesus. E é assim mesmo, as nossas crianças têm que aprender essa música e entender o que significa essa música. O soldado, diz o apóstolo Paulo, né? Ele não se apega às coisas dessa vida, mas ele tem um foco.
Ele tem uma missão a cumprir. Independentemente de ataques inimigos, independentemente de dificuldades, independentemente de incômodos, de dores, ele cumpre a sua missão. Ele é fiel ao seu comandante. Da mesma forma, meus irmãos, aconteça o que acontecer com você, comigo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos manter-nos fiéis ao nosso chamado de pregadores do Evangelho. E quando eu falo pregador, não estou falando apenas de pastores, mas todo crente ele é chamado a ser uma testemunha, a ser um pregador, uma pregadora, alguém que fale de Cristo às pessoas que estão ao seu redor, que testemunhe Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia não faz propaganda enganosa. A Bíblia não mente. A Bíblia não fala que se você aceitar Jesus, seus problemas vão acabar e você vai ter uma vida linda e maravilhosa nessa terra. Muito pelo contrário. Versículo 2: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Aqui Jesus, ele faz uma associação da perseguição com a religiosidade dos judeus. Os judeus eram pessoas altamente religiosas. Eles diziam conhecer a Deus, mas eles não viram que Cristo era a revelação de Deus, que Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento. Por isso que os judeus eram condenados, porque eles diziam conhecer a Deus, eles diziam ser religiosos, mas eles não conheciam a Deus coisa nenhuma, porque eles não conheciam a Cristo. Assim são muitos que perseguem os cristãos ao redor do mundo e dizem fazer isso em nome de Deus. Muçulmanos matam cristãos em nome de Alá. Muitas seitas perseguem cristãos em nome de Deus, em nome de Maomé, ou em nome do comunismo. Em países comunistas, onde não existe religião, mas a única religião, na verdade, é o próprio comunismo, é o próprio marxismo, é o próprio socialismo, os cristãos eles são perseguidos em nome desse sistema de governo, que é uma religião para eles. É interessante a história de um homem chamado Thomas Cranmer. Thomas Cranmer foi um reformador na Inglaterra no século XVI e ele foi condenado pela rainha Maria I, uma católica. Thomas Cranmer ele trouxe todos os princípios da reforma protestante, que nada mais é do que princípios bíblicos, para a Inglaterra. Só que quando Maria I assumiu o trono, ela perseguiu Thomas Cranmer e finalmente o condenou. E Thomas Cranmer foi colocado numa estaca e queimado vivo. E enquanto ele queimava, havia um culto na igreja sendo pregado. Então vejam, meus irmãos, até hoje isso acontece, e não somente em países distantes. Às vezes, patrões que professam uma fé herética, fazem parte de seitas, perseguem empregados cristãos. Às vezes, vizinhos que pertencem a seitas heréticas também maltratam vizinhos cristãos, pensando que eles estão cultuando a Deus. O cristão não persegue ninguém. O cristão ama, mesmo aqueles que não professam a mesma fé. O cristão faz o bem, mas o cristão também ele testemunha. E ele faz isso pelo poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus precisava ir. Os discípulos estavam tristes, No versículo 6 nós lemos que a tristeza encheu o coração dos discípulos. Mas Jesus ele revela por que ele deveria ir embora. Por que os discípulos estavam tristes? Porque Jesus já havia anunciado que ele iria embora, que ele iria morrer. E depois ele voltaria para o Pai. Ressuscitaria e voltaria para o Pai. Mas havia uma razão muito importante para que Jesus voltasse para o Pai.
Versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus precisava ir para que o Espírito Santo, o Consolador, fosse derramado sobre os discípulos. E o que o Espírito Santo, aliás, faria através dos discípulos? Versículo 8 diz que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo usa a boca dos cristãos para anunciar o Evangelho. E ele faz isso como? Ele fala de pecado. Em muitos lugares, em muitos púlpitos, são pregados sermões que não são bíblicos. Porque falam de psicologia, falam de coisas bonitas, coisas agradáveis, que Jesus te ama, que você tem que ser grato, que isso, que aquilo, mas não se fala de pecado. Não se fala de pecado. E sempre devemos iniciar o Evangelho, a pregação, o anúncio do Evangelho com o maior problema humano, o pecado. Como é que você vai trazer uma solução para alguém que acha que não tem problema? Não dá. Como é que eu vou falar de salvação para alguém que acha que não está perdido? Então, primeiro você precisa falar do pecado. Ah, pastor, mas é um assunto desagradável. Sim. É a ferida. Mas quando alguém tem uma ferida, se não for tratada aquela ferida ela pode crescer e pode fazer um mal ainda pior. Então, quando nós falarmos de Jesus, antes de falarmos do próprio Jesus, devemos falar do pecado humano. E é o Espírito Santo quem mostra ao homem que ele é um pecador, através da pregação. Ele também convence, da justiça, convence do pecado, porque não crê em mim, versículo 9. O pecado nos afasta de Deus, nos afasta de Cristo. E nós devemos deixar isso bem claro às pessoas, que mesmo que elas achem, que elas pensam que conhecem a Jesus, na verdade, o pecado delas, o nosso pecado, nos afasta de Jesus. Mas Jesus fala que o Espírito Santo convence, versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O pecado nos afasta de Deus. E não há nenhuma obra, nenhuma boa ação, nenhuma boa obra que você ou eu possamos fazer, ou a pessoa a quem você anuncia o Evangelho possa fazer, que o salve. Mas a obra de Jesus na cruz, a justiça de Cristo, essa sim. Então ele iria para o Pai, mas antes dele subir ao Pai, ele passou pela cruz. Então, como que uma pessoa é salva? Quando ela confia nos méritos de Jesus Cristo. Quando ela confia na obra de Jesus Cristo naquela cruz. A obra que ele morreu no nosso lugar. Essa foi a obra de Jesus. A sua morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Então, quando a pessoa olha para o seu pecado, ela vê que ela tem um grave problema, o pior de todos os problemas, o pecado que a condena. E ela vê que ela não pode fazer nada para ser salva. Mas, quando você apresenta Cristo crucificado para ela, e ela olha para Cristo crucificado somente, ela vê que somente a obra que ele fez a justifica diante de Deus, a perdoa diante de Deus, aí então ela salva. Mas o Espírito Santo também convence o mundo do juízo, versículo 11, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqueles que rejeitam a Cristo, eles também serão julgados juntamente com o príncipe deste mundo, Satanás. Foi o que ele disse, lá em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebeldes contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E é isso
que nós anunciamos. Veja, você vai sofrer, eu vou sofrer. Se você for um cristão verdadeiro, um cristão que prega a palavra, que vive o Evangelho, que anuncia Cristo, que aponta o pecado, muitos dos que ouvirem a pregação do Evangelho vão te perseguir. Meus irmãos, até hoje, muitos cristãos são torturados, presos e mortos. Aqueles discípulos, aqueles 11 discípulos que ouviram essas palavras de Jesus, Tiago, irmão de João, foi decapitado, morreu pelo fio da espada por Herodes. Mas antes disso ele foi um pregador em Jerusalém. Filipe pregava na Ásia, mas foi crucificado. Mateus foi um missionário da Etiópia e foi morto com uma lança. André foi missionário na Ásia e foi crucificado transversalmente. Pedro foi pregador do Evangelho, tanto em Jerusalém como em Roma, e foi crucificado de cabeça para baixo. Judas Tadeu foi missionário na Turquia e também foi crucificado. Bartolomeu foi missionário na Índia e foi crucificado. Tomé pregou o Evangelho na Índia também, foi morto por uma lança. Simão Zelote foi missionário na África e também na Europa e morreu crucificado. Tiago, o menor, foi missionário na Síria e morreu apedrejado. E João foi exilado na ilha de Patmos e lá ele morreu sozinho. Então vejam, meus irmãos, esses apóstolos, juntamente com Paulo, que também foi o maior de todos, que evangelizou boa parte da Europa e da Ásia e morreu decapitado. Todos eles, meus irmãos, entregaram suas vidas para que outras vidas fossem salvas. Por isso que eu disse, aqueles que mais amam a humanidade são os cristãos. Porque o amor que o cristão tem pelo seu próximo é um amor que se preocupa com a eternidade do seu próximo. Ajudar os pobres é algo que é muito bom e que nós não podemos deixar de fazer. Mas muito mais importante do que demonstrar um amor passageiro, um amor que se estende apenas para o aqui e agora, é demonstrar um amor que visa a eternidade. E como que nós fazemos isso? Anunciando a palavra de Deus. Saiba que quando você fizer isso, algumas pessoas não vão gostar, vão te perseguir. Mas saiba que outras vão, pela graça de Deus, vão ouvir, vão se arrepender dos seus pecados e vão crer. Saiba que nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você for perseguido por causa da sua fé, o Espírito Santo te consola. O Espírito Santo intercede por você, Ele é o Consolador. E na hora que você não souber o que você falar, você tiver aquele colega, aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente que você deseja de falar de Jesus para ele, você deve orar pedindo para que o Espírito Santo te capacite. O Espírito Santo é o Espírito da verdade e Ele colocará a verdade na sua boca para falar dela àqueles que não conhecem a verdade, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra que ouvimos. Que o Senhor, ó Deus, console aqueles meus irmãos que porventura já estiverem sendo perseguidos por causa do seu testemunho. Que eles não desanimem, que eles não esmoreçam, mas que o Teu próprio Espírito esteja consolando, confortando, animando eles, usando a cada um deles, a cada um de nós. Que possamos estar preparados, ó Deus, para o ódio deste mundo, mas que respondamos a esse ódio com amor, amor cristão, Senhor Deus. Possamos amar o nosso próximo e levar Jesus Cristo a Ele, seja quem for.
É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e um grande abraço.